A lei que regulamenta a prática da telemedicina no Brasil foi sancionada pelo governo federal. A legislação estabelece, inclusive, critérios para o atendimento médico à distância, que ganhou, inclusive, espaço no país com a pandemia de Covid-19. Vamos com a Maria Maciel para explicar como vai funcionar esse atendimento. E acho que é importante também reforçar, né, Maria, que não quer dizer que o plano de saúde agora só vai fazer o atendimento à distância, né? Não pode abrir mão também do atendimento presencial. Não é uma desculpa, é um complemento, né, Maria? Isso mesmo, Edson. O plano de saúde ele tem que oferecer, sim, esse atendimento presencial, mesmo porque o paciente ele pode se recusar a não receber esse atendimento médico por meio aí da telemedicina, né, nesse meio não presencial. Esse atendimento, né, o telesaúde, já existia na prática, já existe, né, desde a pandemia. Esses atendimentos online acontecem, mas agora com a sanção dessa lei, tudo fica mais claro, inclusive com as regras. E quem vai explicar um pouquinho para a gente o que muda com isso é o advogado Juliano Pessoa. Boa tarde. Bom, na prática, então, agora o que muda? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Edson, no estúdio, quem nos assiste. Veja só, Maria, como você bem destacou, existem regras agora bem definidas. Na época da pandemia, existia uma lei que foi revogada, inclusive agora com a chegada dessa legislação, que era tudo muito solto, dada a tipicidade daquele período. Então, ou seja, existia consulta por aplicativo de mensagens, vários outros formatos mais soltos. Agora não. Os profissionais terão que, de acordo com a determinação da lei, observar rigorosamente o que está pré-definido nas suas resoluções dos seus conselhos de classe. E a maioria delas foram renovadas agora nesse período e traz a definição de que não pode ser feito por aplicativo de mensagem. Tem que se utilizar uma plataforma específica para esse fim, que tenha rigor, especialmente na proteção dos dados. Ali contidos são dados íntimos, pessoais de cada paciente, e que é alcançado pela Lei Geral de Proteção de Dados que vigora no país hoje e traz penalidades para as instituições, bem como para os profissionais, caso esses dados sejam vazados. Então é importantíssimo que esses pacientes tenham a segurança de que isso está acontecendo dentro desse ambiente seguro, como determina a legislação, e além disso tem a questão de toda a tratativa que tem que ser feita entre profissional e paciente. Então, ou seja, é direito do paciente recusar, como você bem destacou, esse formato de atendimento. E tem que ser garantido a ele a consulta presencial. A consulta presencial ela permanece sendo a considerada padrão ouro para toda e qualquer categoria de profissional da área da saúde. Então isso não irá afastar essa obrigatoriedade. Inclusive existem resoluções como a do Conselho Federal de Medicina, Maria, que em determinado período de atendimento sendo realizado pelo meio virtual, o médico é obrigado a ter uma consulta presencial nesses intervalos. Então, ou seja, isso não pode ficar ad eterno, como vocês destacaram. Vale para todas as especialidades médicas? Sim, sim. Na realidade, a telesaúde ela abrange todos os profissionais ligados à área da saúde que tem categoria regulamentada no país. Agora, essa lei, ela fala sobre, por exemplo, as situações em que é aceito esse teleatendimento, por exemplo, em que situações ou vale para tudo? Ou em momento que o médico não pode estar presente, em algumas situações ou não? É geral? Essa pergunta é excelente. Veja só, a lei ela preserva, Maria, a autonomia do profissional de saúde. Então, caberá a ele fazer a aferição se há a possibilidade, naquele caso concreto daquele paciente, de ser feita uma consulta, uma teleconsulta pelo meio virtual ou se necessariamente precisa ser presencial desde o início. Ele também pode fazer a opção, que antes era uma dificuldade que se existia, não se permitia tão simples assim, de desde o primeiro contato, ou seja, a partir do momento que eles vão se conhecer, o profissional e o paciente, já pode ser feito pela via virtual, a critério do profissional, mas sempre ressalvando que o paciente, além de ter a possibilidade de recusar, ele também pode e deve consentir esse atendimento nesse formato. Então, deve ser explicado ao paciente o formato, as limitações desse formato, né? A anamnese tem algum limite no sentido de haver alguma necessidade de anamnese física. Então, tudo isso tem que ser explicado ao paciente e ele pode sim recusar e deve consentir antes de acontecer. A gente fala muito em plano de saúde, mas a rede pública, ela vai adotar, deve adotar? Na pandemia a gente teve esse momento também, essas consultas online para diagnóstico de Covid. Nesse momento agora, com a aprovação dessa lei, o setor público também deve adotar o teleatendimento? Também deve adotar, Maria, mas veja, ele igualmente está submetido, bem como as instituições privadas, a todo o regramento, especialmente no que diz a questão da proteção de dados, do sigilo dessas informações, das plataformas específicas. Então, ou seja,
Normalmente, empresas irão prestar esse serviço para as instituições e também para o Estado. E o Estado tem que seguir todo o rigor que está lá na lei, que ele também poderá ser penalizado caso descumpra o que está previsto. Agora, isso traz inúmeros benefícios para o consumidor, né? Para as pessoas que necessitam, que muitas vezes não tem como sair de casa, já é acompanhada por um profissional, por exemplo, muitas vezes tem que sair de casa apenas para pegar uma receita para dar continuidade a um tratamento, então vem para facilitar a vida. Exato, veja, eu diria que é um complemento, como o Edson destacou na abertura, é um complemento muito bem-vindo. A pandemia já mostrou aí o quanto facilita a vida das pessoas. Tem pessoas que se deslocam, às vezes, mais do que 1 hora para chegar em determinado local para fazer uma simples consulta. Então, isso facilita. Agora, não deve ser algo utilizado de forma exacerbada. Eu acho que o bom senso, a ponderação é que deve ser o grande critério hoje dos profissionais para que o bem-estar do paciente lá na ponta seja preservado. Esse é o fim de qualquer legislação, de qualquer ferramenta que venha facilitar o atendimento de prestação de serviços de saúde. Obrigada, então, pelos esclarecimentos, informações importantes, então, sobre a aprovação aí da telemedicina. E é claro que a gente sabe que esse atendimento presencial não vai acabar, mesmo porque tem as pessoas, sim, que preferem estar frente a frente, olhar no olho do médico, né, para poder se consultar, querer uma opinião. Então, é uma opção, um complemento, mas esse atendimento presencial não vai acabar. É com você, Edson. E é importante ressaltar exatamente isso, né? É o seguinte, nem sempre tudo se resolve apenas olhando, conversando com o paciente. Às vezes é preciso ter o toque, né? Saber realmente ali, de repente, como é que está o paciente, fazer a anamnese do paciente pessoalmente, né? No toque realmente do médico. Então isso nada vai ser substituído, não dá para ser substituído pela telemedicina. Queria só fazer uma pergunta para o doutor Juliano. Porque a gente já sofre, né? Quem é usuário de plano de saúde e paga caro, inclusive, para ser usuário, para ter o plano de saúde, às vezes quando precisa de uma especialidade, né? Algo específico mesmo, uma especialidade que você vai marcar, está demorando 3, 4 meses, porque tem poucos especialistas ali, às vezes com esse teleatendimento pode ser uma solução, num primeiro momento, é claro. Depois, você vai precisar ter uma opinião pessoal, alguém pessoalmente também. Isso não pode ser uma desculpa dos planos de, olha, se você quiser um urologista, não tem presencial, mas tem online. Não dá para ser. Ele tem que continuar oferecendo, os planos têm que continuar oferecendo todas as especialidades no modelo tradicional também. Não é, doutor Juliano? Corretamente, Edson. Tem que permanecer tudo como se encontra, com esse adicional, vamos dizer assim, dessa possibilidade de consulta virtual, que pode ser uma ferramenta bastante utilizada nesse formato que você destacou aí, né? Às vezes tem uma agenda que está demorando muito prolongada para ter uma consulta, ele pode inserir consultas virtuais aí nesse intervalo. Agora, como a gente já destacou aqui, ele não pode utilizar somente esse tipo de ferramenta, justamente por essa necessidade de um acompanhamento mais próximo, mais próximo do paciente, mais perto, e visualizando ali a real necessidade, que muitas vezes a ferramenta da virtualidade não traz de forma tão precisa como se necessita em determinada patologia. Mas é sim uma ferramenta a ser utilizada e pode acontecer de fato isso que você destacou. De se utilizar com razoabilidade, com bom senso, mas jamais querendo substituir integralmente as consultas presenciais. Isso não é permitido. E caso alguém faça, algum plano ofereça isso, né, pode-se procurar a justiça para garantir os direitos, não é, doutor? Isso, e aí segue aquelas regrinhas que a gente sempre destaca aqui, Edson. Se o plano trouxer esse tipo de satisfação, de inconveniente para o paciente, ele busca automaticamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, abre uma reclamação, pede ajuda, a ANS vai fazer contato com essa operadora, trazer a resposta para o paciente e tem também o canal do órgão de proteção e defesa do consumidor, do PROCON aqui, para ele buscar também ajuda e ver o que é que pode ser feito naquele caso concreto. Tudo isso está ao alcance do paciente e deve sim ser procurado, ser requisitado em caso de necessidade. Perfeito. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, Maria Maciel, pelas informações ao vivo. Então, é algo para complementar, não para substituir. E isso é muito importante ficar atento. E caso tenha algo irregular aí, né, na cobertura do plano de saúde e tal, você procura e pode também fazer a denúncia, inclusive na Agência Nacional de Saúde, a ANS, que fiscaliza os planos de saúde em todo o Brasil. Tá? É importante, um atendimento legal, né? Acho que talvez seja até interessante para dar um primeiro contato, de repente para prescrever receita, porque eles podem prescrever também de forma online, você recebe a receita, um documento, né, no seu celular também para você fazer a compra da medicação, mas é claro que não dá para substituir tudo, né? Em algum momento é preciso ter a consulta presencial para o médico examinar, de fato, o paciente.